E no mercado a gente tem vários modelos CLP. A gente tem CLP da Siemens, tem CLP da WEG, tem da Allen Bradley, tem da Schneider, vários e vários fabricantes. Aqui tem alguns, ó. Tem alguns aqui, ó, da Siemens. Tem uns aqui menorzinhos aqui também da Siemens aí, logo. Inclusive, se você clica duas vezes aqui, você pode escolher outros modelos aqui. Modelo 1, modelo 2, que é esse que a gente estava. Modelo 3, modelo 4. Acho que esse 4 aqui é mais fácil para a gente ver de início. Então, esse CLP aqui, ele na realidade é o seguinte: ele é o mais simples dos simples de todos. Inclusive, se você quiser comprar um desse aqui e colocar na sua casa, não é caro, tá? CLP bem barato mesmo. O que que a gente tem nesse CLP aqui? Internamente, a gente tem um microcontrolador que ele vai receber. É, a ideia do microcontrolador aqui é o quê? É porque você precisa programar esse cara aqui de alguma forma, né? Então, o microcontrolador ele tem os periféricos dele lá, de entrada, saída e tal, e tem memória também. Tanto memória de programa, quanto a memória, né, de você salvar as variáveis e tudo mais. Então, a ideia desse cara aqui, muito simples, é o que? Você vai ter aqui na parte de cima as entradas. Lembrando que na maioria de CLPs as entradas podem ser analógicas ou digitais. A gente falou disso anteriormente, né? O que que é uma variável analógica e o que é uma variável digital. Então, as entradas aqui, a maioria de CLPs podem ser tanto analógicas quanto digitais. E as saídas aqui embaixo, olha, podem ser também tanto analógica quanto digitais na maioria dos CLPs. Então, eu posso receber aqui na entrada, olha, sinais de tensão, por exemplo, que variam de 0 a 10 volts ou 0 a 5 volts. Ou posso receber status, por exemplo, de uma botoeira. Ah, a botoeira fechou ou a botoeira abriu, né? Pode trabalhar com esse comportamento digital, que é ou fechado ou aberto, ou posso trabalhar também com valores que vão oscilando aí de forma decimal, né? Indo de 0 a 5 volts, por exemplo. Então, qual que vai ser o ciclo de operação de um CLP? Esse aqui, por ser simplesinho assim, ele é chamado até de relé programável. E ele é bem simplesinho mesmo. Mas qual vai ser o ciclo de operação dele, então? Ele vai ler o que está acontecendo na entrada. Quando eu falo ler o que está acontecendo na entrada, é saber se alguma dessas entradas aqui, ó, foi acionada. Seja por sensor analógico ou seja por algum sensor que seja digital. Então, um exemplo de ler entrada é, por exemplo, a botoeira que está lá na entrada I6 foi acionada? Isso é ler as entradas, tá? O programa lê as entradas. Então, quando ele lê as entradas, ele está recebendo uma informação, beleza? Então, ele recebe essa informação e quem fala o que que ele vai fazer com essas informações é o programa que você fez. Então, o próximo passo é o quê? Executar o programa. Então, lê as entradas, executa o programa aqui, né, que você fez. Executou o programa, ele vai fazer o quê? Atualizar as saídas. Então, ó, se a botoeira 1 tiver acionada, eu preciso acionar a saída Q1. É um exemplo. Então, ele vai ler a entrada, o programa vai falar que ele precisa acionar a saída, se aquela entrada tiver acionada, né? Aí ele vai e aciona a saída. Vamos ver como é que fica aqui? Vamos fazer um exemplo? Olha só. Vamos montar esse circuito aqui de partida direta no PLC. Como que ficaria? Primeiro, né? Claro, antes de tudo você tem que alimentar o seu CLP. Então, eu vou alimentar ele aqui, ó, com fase neutro. Na maioria, isso aqui vale falar, esse modelo aqui, ele está sendo alimentado com fase neutro e a entrada vai receber sinal aqui de fase, né? Então, seria um sinal de 127 volts na entrada. Na maioria de CLPs também não acontece. As entradas aqui são acionadas em 24 volts. Então, também é um ganho, né? Você vai ter botoeiras aqui que vão trabalhar em 24 volts. E a saída trabalha no nível de tensão que você quiser.
Então é uma questão que é interessante também. Então vou usar aqui cabos na cor, só para ficar bastante. Vou usar aqui cabo de fase vermelho e o cabo aqui do neutro azul. O que eu acabei de fazer aqui? Eu estou alimentando o meu CLP. Tanto que se eu ligar aqui, ó, a telinha dele já acende, tá vendo? Essa tela acender aqui, perceba que tem aqui as entradas de 1 a 8 e as saídas de 1 a 4. Então aqui, olha, os quadradinhos estão todos brancos, né? Indicando que não tem nada acionado. No instante que eu acionar uma das entradas, quer ver, olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou pegar um cabo aqui e vou ligar da fase em uma das entradas aqui, ó. Simulando que ela tá acionada, tá? Aqui, olha, o que que aparece, ó. A entrada 3 foi acionada, então ele fica escuro, tá vendo? Isso acontece toda vez que você aciona uma das entradas. Então, como que ficaria esse circuito de comando aí nessa lógica aqui, né? Que a gente está falando aqui do PLC. Vamos ver? Então, eu vou usar aqui, por exemplo, um fusível que a gente esqueceu aqui, né? Vamos colocar um fusívelzinho aqui na entrada. Esse fusível aqui é para proteger o CLP, tá? Então, vamos colocar aqui um fusível. Beleza. Na entrada, então, vamos colocar só o principal primeiro, depois a gente coloca o resto, tá? Vou colocar aqui, então, essa botoeira aqui, eu vou usar ela. Então, vou ligar aqui, ó, na fase, né? E esse aqui na entrada 3 ali que eu quero acionar. Beleza. Então, eu posso usar aqui, por exemplo, também uma botoeira, mesma botoeira aqui normal aberta. Vou colocar ela aqui aberta, hein? Isso aqui é interessante. Não, vou usar contato normal fechado por enquanto. Vou dar aqui mesmo. Não vai confundir você, né? Então, eu vou usar essa aqui. Nessa entrada aqui. Beleza, D0, B1. Aí agora eu vou colocar o contator aqui na primeira saída. Essa saída aqui, perceba, deixa eu dar um zoom aqui. Essa saída aqui, olha, ela é uma saída a relé, tá vendo? Então ela é só um contato que fecha e abre, beleza? Em PLC, geralmente a saída pode ser desse modelo aqui de fecha e abre, que é mais usada, né? Nas aplicações, e na maioria das aplicações já atende. Ou ela pode ser também analógica. Eu posso variar a saída aqui no valor de 0 a 10 volts, por exemplo, né? Para que o processo interprete isso aí. Então aqui, eu vou ligar aqui também um fase neutro. Poderia ligar isso aqui direto lá em cima também, tá? Aproveitando a mesma fonte. Vou fazer assim por organização. Então a fase vai aqui nesse terminal. E o neutro é no contator. Bom, então já era o circuito de comando, né? O que que eu não tem como você eliminar, mesmo trabalhando com PLC, o que que você está acionando. Nesse caso aqui, o contator não tem como eliminar, né? Porque o contator está lá no circuito de força, ó. E o que que você usa no comando, né? Para comandar mesmo, no caso aqui são as botoeiras aqui, B1 e B0, certo? Então, ó, não fiz a programação ainda, mas vou simular aqui só para vocês verem o que está acontecendo. Ó, a entrada 5 já está acionada. Por que ela está acionada? Porque o meu B0 aqui, olha, é normal fechado. Então já está chegando sinal aqui na minha entrada e 5. Se eu aperto aqui, ó, desaciona, certo? Olha lá, ó, o estímulo. B1, mesma coisa, lá, só que na 3 que eu usei ela. Então na entrada I3
Quando eu aperto a botoeira, chega o estímulo na entrada e 3, beleza? E o contator K1 aqui, a bobina dele tá aqui na minha entrada não, né? Na saída Q1. O que que falta aqui então para a gente ver esse negócio rodando? Eu vou agora para tela, tá? Vou até escrever aqui, ó. Tela, programação. Essa tela de programação aqui, ela pode ser ou via computador, então você tem um software que você vai fazer a programação, ou para esse caso aqui, pode ser direto nessas teclinhas aqui, ó. Você vai selecionando e faz aqui o seu programa, beleza? Então, esse lado que eu vou fazer aqui agora é o que estaria na programação dentro do CLP, beleza?